nada de formalidade, né? Aquelas coisas bem formais a gente não tem nada aqui. Mas, primeiro, eu quero te agradecer, Alice, mais uma vez, por ter vindo. O que eu disse no início é extremamente verdadeiro. Eu acho que a gente deveria cada vez mais buscar no exterior professores brasileiros, que tem vários, a gente muitas vezes acaba passando batido diante do mercado. Eu tenho certeza que a Alice vai expor agora a apresentação dela. Então, eu fico feliz que tenha conseguido vir para cá, participar, embora seja conterrâneo, né? Ela é daqui, lá de Belém. Depois até tem as confidências, né? A Alice foi aluna, professora da... Um dos meus primeiros professores. Então, a gente tem... agora... Eu sou uma pessoa de idade. De idade. Eu sou uma pessoa de idade. Não que nada, menina, eu sou jovem. Professora Alice é uma escola, acho que a gente pode dizer isso, sobre Kant, tem vários trabalhos importantes, publicou um livro esse ano sobre isso exatamente, né, Deveres Imperfeitos e Felicidade do Kant, né, é isso? Sim. A tradução é mais ou menos próxima disso. Atualmente ela é professora do Departamento de Filosofia da McMaster University lá em Outubro, no Canadá. Antes estava na Universidade Bayreuth, na Alemanha. Enfim, fez formação em St. Andrews, correto? Doutorado em St. Andrews, né? Foi. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma conferência magna efetivamente. E fico feliz que a gente tenha aqui gente tão qualificada quanto vocês também para a gente poder debater. Alice, como as conferências magnas têm mais tempo que os demais, tá? Então, a gente vai ter 45, 50 minutos para ti, bem de boas, tá? Preciso Tá bom? que tu faças o controle do tempo. Me avisa 40 minutos. Depois 45. Tá, perfeito. 50 minutos tu tem, bem tranquilo. Tá, me avisa. Então, preciso de microfone? Não preciso. Bora guardar? Para gravar? Estou me sentindo uma cantora aqui. Gente, muito obrigada pelo convite para vir para cá. Para mim, é maravilhoso estar de volta no Brasil, estar vendo o trabalho de colegas brasileiros, ver o talento, que tem muito talento. E eu posso dizer isso depois de mais de 20 anos no exterior. O Brasil tem muito talento, muita gente talentosa. E poder reencontrar o Hernani, para mim, foi uma emoção muito grande. Então, eu vou dar essa palestra em inglês, simplesmente porque eu não trabalho mais em português há 20 anos. E então, eu já percebi na minha pergunta para o Tomás que vai sair um português muito de gringo. Mas vocês podem comentar, fazer todas as perguntas, logicamente, em português. E eu vou responder no meu português enferrujado. Eu gostaria muito do feedback de vocês, porque esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo, é work in progress. E, pelo que eu vejo aqui, tem muita, realmente, criatividade em aplicar analogias, em descobrir, ver perspectiva que o autor mesmo não é consciente, de que está adotando uma certa linha de pensamento. Então, eu aprecio muito isso. Por favor, me dê o feedback de vocês e serei muito, muito grata mesmo. Então, vou falar hoje sobre um tópico que não é muito popular na academia, né? Que é property rights. E vou falar também sobre a relação do property rights com o sistema da lei internacional. Eu não tenho background de direito. Eu sou interessada em direito, mas sou puramente filósofa e kantiana. Então, gostaria realmente... por que eu estou escrevendo sobre isso? Uma razão bem prática. Uma pessoa, um kantiano, chegou comigo e falou: olha, nós estamos fazendo esse handbook e nós precisamos de alguém para falar sobre property rights and international law. E eu, por que eu? Eu não, porque pensamos assim, uma visão kantiana, que faz filosofia do direito do Kant. Faz aí um artigo sobre property rights in the international law system. Eu quero lá, caramba, obrigada. Mas aí comecei a pensar sobre isso. Saiu esse artigo do handbook e agora também me convidaram para escrever um livrozinho sobre o tópico. Então, ainda tenho que escrever esse livrozinho. Então, essa é a base, digamos assim. Então, qual é o ponto de partida aqui? O ponto de partida, na verdade, são os direitos dos grupos marginalizados e mais vulnerados, que não têm o direito à propriedade, the property rights, their property rights are not being respected. Right? So these are the groups
you have several examples worldwide of groups in Brazil, for instance, marginalized groups, the poor, being sent out of losing their communities, right, for the sake of building, I don't know, a stadium for the World Cup, or tribes in the Brazilian Amazon. We have several examples of that. So this is what I have in mind. Now we have one article in the Declaration of the Universal Declaration of Human Rights about the right to property. It is not a right to property as such. It is a right, it's a title to property. So everyone should be in the position to have property, right? It's not an argument that everyone should have property, but everyone has a right to have property. Now, despite this being an article in the Declaration of Human Rights, several people have pointed out that this right to property was not further implemented in subsequent human rights treaties. And why? So some people explain at the time it was the Cold War, and it was very hard to get countries, different countries, to agree on a definition of property rights. So it was like a complicated matter. But we see as well that in academia, there is a reluctance to talk, even to think about property rights, unless you are considered to be a libertarian, right? So it's kind of like if I'm a liberal thinker, right, I'm not going to talk about property rights. And in fact, when I started working on Kant's theory of property, the first thing that people ask me, Alice, have you become a libertarian? I kind of like, wow, why? Because you know, talking about property rights, you know, that stuff. Okay, so these are the objections, right? So as I said, there was the explanation why people have not pursued these human rights, property rights as human rights. The Cold War, but also further arguments, and I'm enumerating some here. So property is not a real human need. So people can live very well without something like property rights, right? So there are more fundamental human needs out there than property rights. And then there is the view that property is evil. So property is actually a problem in society, and we should overcome it. Right? So you see this in Marxist circles and so on. There is the more pragmatic argument that protecting property rights would prevent the protection of other human rights. So property rights would block the way for defending, right, other human rights that are perhaps more important, right? And there is, of course, the view, and I think that this is at the core of that reluctance to even think about the notion of property rights by many philosophers, is the view that property rights are about exclusion, right? So there is something about property rights that is bad, okay? So it's about excluding people from certain resources, right? So I'll be talking about, I will be offering an alternative interpretation to the exclusion view of property. Right? Now, further complications, because I'll be talking about property rights and international law. So traditionally, property is a domestic issue. Right? So this property rights regimes, the regime you choose to hold, this is an internal matter of countries. And now you're talking about international property rights. It's kind of like, that's not the traditional way of seeing it. And there are concerns. What are these concerns? Well, if you have a system, an international system of property rights, you could think about, first of all, attempts to make our conception of property rights homogeneous. Right? So there are several property arrangements out there. So when you talk about property rights, you don't have to think about the private property of individuals. You can also think about collective property arrangements, right?
And there is the concern that if you have something like a system out there, right? So this would imply some intervention into the internal organization of states. It would undermine state sovereignty, right? And again, there are concerns that introducing international property rights could promote neoliberal agendas, again, intervention, right? Undermining the sovereignty of states, and again, further the rights of the powerful, right? The rights of the rich. These are the people who have their property rights respected, right? This could create a global imbalance, right? Now, advocates. So the people who are in favor of global property rights, if you will, international property rights. Now, these are the people, of course, who will say that property is a human right, and consequently that this is a matter that needs to be developed in international law. There are also many economic arguments out there, right, for more inclusive property rights, and this would, of course, include international property rights. Right? So I'll be talking about this a little bit. So the poorest in the world would benefit from having their property titles formally recognized. Right? This would make them less poor. This would be the economic arguments. And of course, if you have property rights recognized internationally, if you have international institutions capable of adjudicating and possibly enforcing these property rights, you would have mechanisms for compensation and expropriation worldwide, right? So these would help the marginalized populations. Now, this is what I'll be talking about today. So this is the view that I want to put forward. I want to defend the view that Kant's legal philosophy provides an argument for expanding, for implementing international law, right, in regards to property rights, right? And the argument is based on a requirement for the moral possibility, right, of legal obligation. So legal obligation is only possible if you have some international structures in place. This is the argument, right? And you cannot have property rights domestically or even territorial rights, right, internationally without those international law structures, right? So this is the argument. Okay. So this is the question, first of all. So whose property rights? Is that just the property rights of the rich? And why international property rights? So why property rights that are recognized internationally? Now, this is just a brief, very brief and superficial summary of the economic argument for property, for inclusive property rights, namely secure property titles for the poor. So what we see worldwide is not that the poor lack property. What you see in Brazil, for instance, is that you have some kind of poor little house in a poor neighborhood, right? That you may have a piece of land somewhere, right? But what you lack is the formal title to your property. Right? Now, the economic argument says that this keeps, the lack of formal title keeps the poor poor. Right? Why is that? Because when you have a title to your property, right, there are ways in which you can use your property to generate capital. Right? So when you don't have formal titles, right, the possibility of you alienating your property, right, requires the recognition of your possession within a certain community. Right? So it requires the trust of the community. So it's everything within that community.
So you cannot trade with outsiders. You cannot sell, for instance, your piece of land for outsiders. You could not have several people using, right, acquiring your land without dividing the land. So this constrains a lot what the poor can do with their assets. So if you have a piece of land, you can use it or alienate it, and that's it, right? You are also way more vulnerable to dispossession and abuse because there is no documented way to validate your title to that asset, right? So this leads us to an argument, right, which I think is compatible with Kant's. Kant's argument is not instrumental, it's not an economic argument. But I believe that Kant's argument is compatible. It does not rule out the economic argument. So this leads us to the idea of an inclusive system of property rights, which will include, of course, traditional property, traditional ownership. For instance, indigenous ancestral lands, the lands and homes of long-standing communities. So these are the groups that I have in mind that I think would greatly benefit from formal titles. Let me see, next one. And now comes the Kantian story. So I'll tell you now about Kant's argument for property rights and international law, and what I think Kant does differently. Right? So an alternative view to what we have out there. So I'll be talking mainly about Kant's doctrine of rights. This is the Rechtslehre, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, where he has his legal philosophy. So there are other texts as well, but this text is recognized as the real locus of Kant's legal philosophy. Now, the way I read the Rechtslehre is largely as a theory of legal obligation. So what is this? This is also the way I read Kant's ethical theory. I think what he is interested in doing is to have, okay, you have one form of duty. So in the case of the groundwork, you have ethical duty. Right? So what are the conditions necessary for ethical obligation, moral obligation to obtain? How would we have to think about morality and what are the implications? And I think he's doing something similar in the doctrine of right. So basically, how can we have an obligation to respect, right, the titles of others, the claims of others, the legal claims of others? What are the conditions necessary for this obligation to be genuinely binding, as opposed to just coercion? Right? So this is what Kant wants to understand: the possibility of a genuine obligation, as opposed to just a convention or pure violence, right? Pure domination. Now, distinctive of Kant's theory is, of course, the idea that self-interest alone is not a basis for creating an obligation, right? And this is where his theory will have to go beyond economic arguments, because economic arguments show why it's good for the poor in their interest, right? That everyone recognizes an international system of property rights. But this is not for Kant a valid source of obligation. It's a good idea. These are reasons for, but this cannot be a source of obligation. So how does Kant think about justification? So what is a source of obligation? And here I would like to distinguish, so it's very good, we had a Lucas talk. I used to have this discussion with my supervisor, Jens Timmerman, who used to criticize Pós-Graduação quite a lot. And I love Pós-Graduação. I started with Pós-Graduação. I wrote my master's on Pós-Graduação. And he used to say, Kant's theory is not about reasons. You can translate Kant's theory into reasons, into the reasons discourse. But it's actually a principle-based theory. And I used to think about this a long time. What does it mean to be a principle-based theory? I think that this description does not quite capture
what Kant has in mind. So let me try to understand what I take to be Kant's method. So the idea is that we are in the legal domain. So as opposed to the ethics, where we were thinking about internal freedom, right? So freedom in our maxims, our principles of maxims. We are choosing our principles freely, but we're doing this internally. The domain of law is the domain of external relations, so freedom in an external sense. So try to externalize the story that you may know about Kant's ethical theory. So we are now thinking about the impact of each other's actions, so person's actions, right, onto the choice, the possibility of acting externally in a free way. So this is how we're thinking. This is the game in the doctrine of right. And Kant wants to think about which conditions must obtain for our relations towards each other to be reciprocal. Right? So reciprocity in external relations is absolutely fundamental for the possibility of obligation. Right? And why? Well, if you think about legal obligation, so what is legal obligation? So you have a right, and this right corresponds to some kind of obligation. And this obligation also comes with liability, right? So we may impose some burden on you. Right? You have an obligation to comply. You are liable to accept this burden, right? And we may punish you if you do not comply. Now, what could justify these external impositions on a free agent? And this is the idea of reciprocity. However, the interesting thing in Kant's legal philosophy is that reason alone is not sufficient for that kind of justification. Right? So we are in the external domain. Just recognizing that you have a right is not enough. We need institutions. So there is actually an argument for positivism in Kant's theory that is not motivated by pure positivism, but is motivated by Vernunftrecht, by a kind of legal philosophy that is based on reason. Right? So we need the rule of law. Why the rule of law? What is the rule of law? And I argued somewhere that the rule of law is the equivalent of universalization in Kant's ethical theory. So what is moral, what is permissible in Kant's theory? Right? It is a principle of action you can universalize. Right? What is universalization actually in Kant's ethical theory? Actually, what universalization is doing for us is revealing reciprocity. If I cannot universalize my maxim, this means that I'm making an exception for myself of a principle I must want everyone else to respect. So it's a lack of reciprocity. Immorality is also an exception to a rule you necessarily want everyone to respect, just like you. Okay? How do you externalize that? So the rule of law means that individuals, when trying to resolve disputes, and we fight about rights, correct? So the idea is not that the person who has the right to decide is the person who has the morally correct reasoning. Actually not. Authority, this will be familiar to people in law, authority comes from omnilaterality. So the fact that we follow our own judgment, which is a virtue in Kant's ethical theory, becomes a problem in the legal domain. Because this means, let's say, Julia and I disagree about who owns this piece of land. Let's suppose that we are both in bona fide here.
right? We are not trying to deceive. We both genuinely believe, right, that we are. So Julia thinks that this is herself, and I think it's myself. We genuinely believe that. Who has the authority to decide? Right? And Kant would say none of them, actually, because this is individual. This is a private person against a private person. We are equals. Right? So who has the right to decide? We need the rule of law, among other things, because we need an instance, right? An entity to make a decision for us that represents both me and Julia, that is above us. Not a private person, but a public person. So there is a desperate need for public authority, right? For reasons completely different from Hobbes, for instance, which is about protecting rights, protecting individuals from violence. The argument is actually about second-order relations, right? So who has the authority to decide, me or Julia? Right? For this, we need public authority, right? So the rule of law, Rechtsstaatlichkeit, which is actually not quite translatable, the German Rechtsstaatlichkeit, into the rule of law. There's problems there. This it's not a straightforward translation. But we need, you get the idea, right? So we need the rule of law for reciprocity as a condition, a formal condition for reciprocity in external relations, right? So we see that we are not reasoning on the basis of substantive reasons, right? So we leave the domain of reasons. What we are talking is about the structure of our relations. And the rule of law structures our relations in a formal way, such that we are positioned in regard to each other, so that reciprocity is possible. Okay, next one. Okay. Now I'll just go over very briefly Kant's argument for, we may call it argument for property rights. That is actually not correct. So property rights is a complex idea, as you may know. So some people talk about a bundle of rights. And of course, there is the question whether there can be such thing independently from the existence of a civil condition, right? Can you have property rights as natural rights? Right? Now, what Kant is talking about is possession. So the argument is not for property rights, fully fledged property rights, but an argument for what he calls intelligible possession. Namely, this is an argument that we must understand possession in order to talk about rights to things. We have to understand possession as a metaphysical concept, because otherwise we cannot understand the idea of the violation of a right. Okay? So if we understand possession as physical possession, just mere actual control of a resource, right? You don't get the right that we are talking about. You don't get a right to an external thing. Why is that? So imagine that I'm holding this glass here. Well, don't imagine I'm doing it, right? So if possession is always a matter of fact, right? So you are holding it. You have to be physically connected to it, right? So if Lucas grabs the glass from my hand, right? So what would be going on, strictly speaking, would be a violation of my physical integrity. Lucas is not wronging me in my use of that thing. He's interfering with my body without my consent. Now, Kant's argument is to show that in order to understand a right to an object, and consequently the possibility of being wronged, right, in your possession of an object, you must understand the right to the object
even when I am not holding it. So when I'm away from my house, right, it is still my house. Right? So how can you wrong me in the resource, as opposed to just wronging me in my physical integrity? So this is the argument. This is actually all that he defends. He defends intelligible possession. Right? So possession must be understood as intelligible possession. So how does he get there? He does that conceptually. So it's not a genealogy of property rights, a historical account of how property rights came about. This is something that my students have a lot of trouble understanding. So he says, okay, how should we think about rights to external stuff? And this is for Kant a big thing, because the whole theory is based on the idea of freedom. Now, an object that is separated from me, right? How does it have anything to do with my rights that are focused on my freedom? Right? It's something completely different, right? So how do you get rights to external stuff? That is not the subject. So the idea here is to think about the concept of an object of choice. So we as agents, right, we want to use things to pursue our aims, right? We realize our freedom by using stuff, correct? Think about the concept of having something. What's to have something? Under your control. Yes, you control it, right? You must possess it. But to have something more fundamentally, and here we come to something very significant, it's also the idea that you must have the authority to dispose of that resource as you see fit. So if you had no authority, right? If you could not determine how your resource will be used, right? It doesn't seem meaningful to talk about having it. Perhaps you happen to have it. It's just a coincidence that it's now under your control, but you cannot determine how to use it, who is allowed to touch it, and so on. So the idea is that an object of choice, right, having an object of choice, implies a control. It actually requires having a certain control over the resource, right? So consequently, there will be the need to impose an obligation on those who do not hold the resource to defer to your permission to engage with the resource. Right? So this is how he gets at what worries people, right? So rights to external objects entail, or require the capacity to exclude others. Actually, imposing an obligation on all others to refrain from your possession, otherwise you could not be wronged. Right? So being wronged in your resource implies that others have a duty not to interfere with it, right? And a genuine duty, not just because you say it, right? It's a big problem, right? Because I come and say this is mine, and now everyone has to respect that resource and defer to my consent for engaging with it. Now, I'll just talk about this briefly. What is Kant's argument for saying, okay, we can have possession of objects, we must assume the possibility of having rights to external things outside from ourselves? A so-called apagogical argument. So the argument is basically by showing that by not admitting that right, we would end up with an absurdity, a contradiction, right? So we think, okay, so imagine we could not have rights to things. We could just use things, but no one has a real right to impose an obligation on others. No one has a right, right? Just use right, right? No right to exclude. It says, okay, so the opposite argument would actually be that nothing, so all things, could never become the mine. Something external could never become mine or thine.
They could never become the possession of anyone. Right? So objects would be out of bounds in terms of rights. Right? They would be res nullius. Right? They could not become the object of a right. Right? They would be out there, but they would not become the object of a right. Because as well, this is absurd. Why? Because reason would be depriving itself of objects of choice. To be rational is to want to use stuff. And in order to meaningfully be able to use things, we must be able to recognize the authority of possessors to determine how they want to use their things. Therefore, we must postulate the possibility of rights to external things. So this is how the argument goes. But Kant does not argue that possessors have absolute rights. So this is a freedom-based argument, right, for the sake of a conception of rationality, of course, that Kant presupposes. But these are not absolute rights to exclude anyone. There are still constraints that you would have to observe, for instance, if you do recognize such rights. Right? You don't have the rights to use your possession to harm other people, and so on. Now, having said that, of course, the worry is there that after having talked about this concept of having, we must postulate a right to exclude, right? And this is the exclusion view of property that I was telling you before. Now, what is the Kantian story? The Kantian story is that we can have property, right? We can think about meaningfully about property rights. Not exactly fully fledged property rights. We can think about possession, right? In the state of nature, so independently of whether we have juridical political institutions in place. Now he calls this provisional rights. Why? Because, as I told you before, right, you can only have a proper theory of obligation, of legal obligation, if you have the institutions in place, right? We need the rule of law. Now here, we are in the state of nature, and we already have so-called provisional rights to external objects. So what is provisional rights? I tell my students that it's like, have you ever done that? You're thirsty, you're in the supermarket, you're super thirsty, the queue is very long, you have to pay for the Coke, the bottle of Coke. You're so thirsty, and you open it before you pay, but you're gonna pay. You're gonna pay, and you start drinking before you pay. Then by the time you come to the tile, right, to pay, you're already drunk it. But you have to get to the tile, you have to get to the cashier and pay for it, right? I think this is a little bit like Kant is talking about provisional rights. We cannot wait until the civil condition is there. We are going to admit these rights in the state of nature. However, they are provisional, not in the sense that they are temporary. They are provisional in the sense that they are looking forward, like provisorisch, meaning that they commit you, having the property rights in the state of nature, commits you to entering a civil condition with all others, under which these property rights are justified, correct? So this is actually Kant's argument for the duty to enter a civil condition, to leave the state of nature, right? It is really the need to get the conditions necessary for legal obligation, right? So property rights proper would be, of course, only possible under a civil condition, and not only just internally. Because property rights involve imposing an obligation on everyone, right, who is not the possessor. Right? This does not stop within our national boundaries. Actually, it includes everyone on the globe. Property rights require global legal institutions involving everybody. And why is this important? Because also territory is a form of possession.
Now, a lot of people say, oh my God, are you saying that territory is the property rights of states? No, because we don't have property rights in the state of nature, but it's a form of possession. Your territorial rights require that a group has control of a certain area of the globe, right? And your control over this territory, I think we lost a little bit of the, okay. So your control of the territory, of course, is imposing an obligation on everybody else to respect your possession. And this, from a Kantian framework, is also problematic. Okay. So exclusion view, the next one is the territory. And I'll start hurrying up. Hey, Odaí. Next one. I'm sorry, I don't know what this one? Yeah. Yeah? Não dá pra comentar, não? Não? Também. Ok. Estava esperando, desculpa. Ok, então vou só fazer o sumário agora desse argumento. Então, territory is also a form of possession, right? So, the way I see it is that, first of all, you have the internal relation of whoever represents you and the people who are under the law, right? And Kant sees there the authority, the unilateral authority, as some kind of having some symbolic meta-ownership. So basically, this is an argument why this authority has the authority to decide disputes, right? We can talk about this in more detail later. And then there is the external relations between states. Of course, states are regarded by Kant as being in the state of nature in regard to each other. So their territory is pretty much possession in the state of nature. So international law would be required as well, also for the legitimacy of the occupation of space. And interestingly, Kant also recognizes that there is a original community of the earth. Right? So this is an idea that you have in modern political philosophy of the original community of the earth. And Kant reinterprets it, revamps it from a Kantian perspective. So this is the idea that we share the earth in the sense of possible interaction with each other. All places of the earth are interconnected. Now, this is the idea that there is already a legal community of the earth that enables you to divide territory, right, by possessing, by acquiring territory. But on the other hand, it's also the source of global obligations against those who are not taking part in your territory, who are not members of your political society. So this is the idea that there are cosmopolitan rights that are not eliminated by the fact that the world is divided by states, correct? Okay. So the next slide is just a conclusion. It was very fast, but please feel free to ask questions. So what I wanted to show here is that Kant provides an argument for embedding property rights in international law, but this is a completely different argument. This is an argument that implies that by accepting property rights internally, we are committed to leaving the state of nature also internationally. So this is the source of the argument. So what you have domestically, and even your territory, is not fully justified until these international institutions are in place, right? I think this is consistent with economic arguments, but as I said, these are different arguments for property rights and international property rights. Now, interesting is that the legal is the relevant category for territorial rights, for instance, is not statehood. So there are lots of countries who read Kant's, they have a Kantian conception of territorial rights, and they think that
the right to have territory implies that you are a state and that you are a minimally just state, right? Now, this is not a correct reading of Kant, because for Kant, actually native people, right, have a right to their lands by virtue of their first possession. So actually, possession is the more fundamental category here, right? So this is actually a theory that can justify the territorial claims of non-state groups, right? I think this is very, very important to stress. And just finally, unless these conditions are in place, all property rights and territory rights are inconclusive, right? So we have a duty to approximate this ideal rule of law globally. So thank you very much. I'll stop here. Ainda mais? Eita, vamos lá com as perguntas. Vai perguntar em português, fazendo o que quiser. O microfone tem Bora lá. Sinto que informa bem, carteira. Vamos. Eu vou pedir desculpas para a plateia, eu sou muito egoísta mesmo. Para mim, isso. Todos os palestrantes têm que. Mas, enfim, fascinante. Muito bacana o argumento. E eu acho que a gente tem muito que conversar. E eu sou um monista inveterado para falar do direito internacional e do direito europeu. E tem um autor do livro que diz que o Kelsen tem uma contradição enorme, porque ele quer compatibilizar uma teoria kantiana que busca a unidade como um princípio epistêmico fundamental de todo o direito, e aí por isso tem que construir todo o direito internacional como integrado no interno em todas as ordens jurídicas do mundo como uma só, regulada pelo direito internacional. E ele usa esse princípio da unidade também como um princípio interpretativo para você eliminar as contradições do seu sistema. Então, ao mesmo tempo que ele tem isso, ele tem, por outro lado, o princípio da pureza, que leva a um não cognitivismo ético. Então, tem uma contradição fundamental do Kelsen. Ou você elimina o kantismo e você perde tudo que ele fala sobre direito internacional e direito interno, ou você elimina o positivismo, você perde tudo que ele fala sobre interpretação, não cognitivismo ético e por aí vai. Eu acho que eu fico com o Kelsen do Kant. E aí você vira. Só que o Kelsen do Kant, com todo respeito, é um orquiniano no armário. Eu tenho até uns artigos sobre isso, eu posso te mandar. Então me manda, porque é isso que eu quero. Eu preciso desse diálogo. Eu vou te passar. Então, eu acho assim, genial. Acho que a gente tem que voltar no Kant para entender o Kelsen e para entender o Dworkin, que são os dois únicos autores monistas em toda a filosofia do direito contemporâneo. E eles chupam isso do Kant. Vocês explicam isso de forma maravilhosamente bem. Eu não conhecia a conexão entre direito de propriedade e a noção de território. Fantástico. Aprendi um monte de coisa hoje, vou levar para casa coisa para ler. A segunda pergunta é o segundo passo, que aí ele se conecta com o texto que eu e o DK estamos lendo lá na nossa disciplina, que é o texto do Dworkin, Virtude Soberana, que ele diz o seguinte: um esquema de tributação tem que estar incluído na definição do que é o conceito jurídico de propriedade. Porque faz parte de você definir qual é o regime da propriedade, qual parte pode ser apropriada privadamente e qual parte tem que permanecer na propriedade comum. Que é uma coisa parecida com o do Manfineiro naquele livro, o Micropropriedade, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que tem isso se conecta, e eu acho que ter um regime global sobre tributação é uma demanda de qualquer teoria moral para explicar aquele direito fundamental do artigo 17 que você citou no início da sua fala. E aí a gente se conecta isso com debates que você tem no Rawls, tem no Piketty, tem uma galera sobre como que a tributação entra numa teoria da propriedade. Eu tinha uma terceira pergunta que
pela minha ansiedade para querer falar logo. Ela está me escapando. Assim. Se eu lembrar, eu pergunto de novo. Essa pergunta é super legal. Mas eu tive isso. Eu já lembrado de me ajudarem, entendeu? Gente, mais alguém agora nessa leva? Pergunta. De esclarecimento, de crítica, pergunta, tudo. Eu queria só tirar uma dúvida contigo. Porque você estava falando que a posse ela só tem condição de se tornar posse inteligente, inteligível, exercida sem poder causal sobre objetos, você tem instituições que, inclusive, gera a possibilidade de você restringir acesso, proteger o uso daquele bem. Aí a minha dúvida é, até que a gente tenha um sistema jurídico internacional com capacidade coerciva efetiva, a posse que os Estados exercem sobre seus territórios, dessa perspectiva kantiana, é provisional também? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Muito boa pergunta. Eu lembrei agora, deixa eu voltar de novo. Não, rapidão. Porque eu lembro de um argumento do Walla, naquele livro, Rights to Private Property. No final, que ele diz que a única que ele rejeita todas as tentativas lockeanas e libertárias de fundamentação do direito de propriedade, ele diz que a única maneira de justificar a propriedade é por um argumento hegeliano, de certas virtudes morais que você precisa da propriedade para adquirir. Então, por isso, todos nós deveríamos ter a propriedade para que a gente possa desenvolver todas essas potencialidades e essas virtudes conectadas a competências que você vai adquirindo na medida em que você se torna responsável pelo aquilo que você possui. É um argumento interessante, vale a pena. Não sei, não é kantiano mais, mas talvez tenha alguma coisa dele. Sim. Marcos, passa, depois aí a gente fecha um bloco. Obrigado, Alice. Vocês têm uma pergunta um pouco ingênua, mas é para tentar entender um pouco o que tu entende do direito de propriedade. Sim, pergunta. E até que ponto isso pode estender para outros tipos, por exemplo, o direito de propriedade intelectual, industrial, coisas do tipo, assim. Pessoal, já só para ficar paraense, tipo, aquele caso do açaí, né, que tentaram patentear o açaí, e a gente tem vários casos que chamam de biopirataria. Né? Teve até a briga com o Alex Atala, que ele estava querendo, dizem, né, que ele estava querendo patentear, por exemplo, o baunilha do Cerrado, coisa assim. Como é que tu lida? Porque isso não é, não sei se açaí ou essas plantas, e, tipo, tem vários desses casos, né? O sapo que tem o veneno, que cria vacina, eu não sei. Mano, esse do açaí, eu já tô sentindo aqui a raiva subindo. Eu queria saber se está naqueles critérios que tu colocou, porque tu está falando, todos os teus exemplos são de objetos externos que tu consegue tocar ou reter privadamente. Tá. Posso complementar a observação do Marcos? Por favor. Por exemplo, toda a utilização das plantas medicinais amazônicas pelas indústrias farmacêuticas. Todos os projetos da Comunidade Europeia voltados para a extração das energias alternativas da Amazônia. Essa transferência de tecnologia. Fechamos esse bloco, pode ser? Muito bom. Gente, muito obrigada. Eu vou, depois de sentar com vocês, escrever todas as referências, porque isso me ajuda muito na minha pesquisa. Tá? E os exemplos, porque ainda está muito teorético, muito vago. Isso me ajuda muito a pensar. Tem muita coisa que eu não vou responder agora, porque eu ainda tenho que pensar mais sobre a teoria. Por exemplo, vou começar com a última pergunta. Tá? O que a gente que sugere aqui, essa discussão, porque a gente fica bravo com isso, não é? É que o direito das pessoas locais a esses recursos naturais estão sendo desrespeitados. E tinha, inclusive, um filósofo que argumentou em relação ao resource curse.
o que é a resource first. Ele foi o winner. Exato. Eu não concordo com a leitura dele. Ele tinha esse argumento que os recursos naturais são a propriedade coletiva dos membros da sociedade. Isso é problemático, dizer que é um argumento de propriedade, né? Mas nós queremos, como eu diria, um direito das pessoas locais de beneficiar dos próprios recursos e também poder proteger os próprios recursos. Né? Então, eu tenho que pensar sobre isso. Então, eu não quero ir como o Levi, dizer que tem uma propriedade coletiva. Isso é problemático, a não ser que a gente institua essa propriedade coletiva. Né? Tem razões kantianas, porque simplesmente assumir que isso é uma coisa, uma posição default é proibido. Né? Mas eu acredito, principalmente em relação ao açaí, tá? Que realmente tem uma coisa muito errada acontecendo por aqui, não é? Ok. Deixa eu voltar agora. Então, eu vou querer as referências todas, eu vou ter que pensar exatamente sobre isso, porque eu não tenho ainda como dizer, sem cair nessa argumentação do livro, que nós temos um direito coletivo, né? E é uma forma de exploração, que o norte foi sempre explorado pelos recursos. Também dizer qual é a tentativa que se faz lá para isso, para essa questão do direito que a gente chama ou dos povos tradicionais ou das comunidades ribeirinhas. Exato. Como é que você pode, digamos assim, como é que você pode se relacionar com os recursos da comunidade europeia? Eles vão ter que ser respeitados, essas comunidades têm que ser respeitadas como as comunidades. Justamente que compram a tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Então, como é que se tenta primeiro resguardar esse direito? Fazendo com que as áreas da tecnologia sejam acompanhadas pelos antropólogos e pelos historiadores, fazendo uma interdisciplinariedade. Então, o campo nessas comunidades ribeirinhas ou primitivas nunca é feito, raramente é feito sozinho com os engenheiros. Então, é uma equipe interdisciplinar, principalmente com os antropólogos, para justamente fazer a mediação com a comunidade. Sei, digamos assim, se isso é uma solução inteiramente positiva, mas é uma tentativa. Isso me lembra muito o argumento do Kant, quando ele fala sobre o direito de se fazer, como é que é? Settlers, não sei como colocar. Por exemplo, os europeus indo, fundando colônias em áreas que já estão populadas. Aí ele fala, não, você tem que pegar o consenso das populações locais, mas o consenso realmente informado. Porque o que acontece é a exploração, as populações com as quais os europeus se relacionaram, não realmente entendiam a que extento, na verdade, eles estavam abdicando as terras para os europeus. Nesse caso, parece uma coisa... Agora a minha língua soltou. Tem Sim. outro problema. Sim. Que essas terras, essas ilhas, propriedades do Estado. São propriedades federais. Sim. Do Estado. Não do Estado, são propriedades da União. Né? Não do Estado do Pará. Sim. São propriedades da União. Então, os ribeirinhos, as comunidades primitivas, não são proprietárias. Já tem mais esse detalhe. Né? Como é que Königsberg pode, enfim, chegar à Amazônia? Exato. Olha, esse é meu projeto. Olha, eu levo isso a sério. Ok, depois eu pergunto aqui os detalhes dos debates. Voltando agora para o Thomas, para o monismo. Um argumento que eu ouvi muito quando defendi essa posição kantiana foi o seguinte: tu está querendo um modelo McDonald's. Por quê? Porque a gente vê muita diversidade, né, nos diferentes regimes.
E quando tu vês com essa ideia de unificar, de ter esse sistema, né, que unifica, que coordena, que regula, você vai estar impondo uma homogeneização. Tá? Então, toda essa pluralidade será perdida. Então, eu pensei muito nisso. E eu pensei nisso quando eu estava lendo o Hanok Dagan. Ele é um teorista da filosofia, né, da teoria da propriedade privada. E ele critica o Kant exatamente sobre isso. Ele diz, a teoria ela é uma teoria que impede o pluralismo, né, nas relações, como a gente entende a propriedade privada. E eu fiquei pensando, será? Porque o argumento do Kant, na verdade, ele não está dizendo como tem que ser a propriedade. Ele é um argumento formal. Na verdade, o detalhe, e o diabo está nos detalhes. Não, quem foi que falou? O diabo está nos detalhes. Né? Isso não é a preocupação do Kant. A preocupação do Kant é que a gente tem as instituições omnilaterais. E às vezes eu penso até na União Europeia. Como é que eles conseguiram isso? Essa coordenação, né? Que então permitiu muitas coisas, por exemplo, né? O movimento de produtos e de pessoas basicamente eliminou fronteiras territoriais dentro da União Europeia, né? Que é uma coisa assim sensacional. E eu andei pensando sobre isso. Eu penso que o estado de natureza é o que faz necessário fronteiras duras, né? Fronteiras territoriais duras. Por quê? Porque são direitos, né? São comunidades políticas que ainda estão dissociadas da perspectiva, né, jurídica. Não estão coordenadas. Então, estão ali no estado de natureza em relação entre si. Então, eu não sei exatamente o detalhe para tirar essa argumentação. Mas eu acho que o argumento é tão formal que muita coisa dá. Do artigo que é o ensino do direito internacional e do pluralismo. E eu acho que a posição do Kant é mais bem defendida na Outubro. Não precisa. Sim. Melhor que eu vou já escrever, vou dar uma olhada nesse daí. Ok, deixa eu ver a tua outra pergunta. Então, o esquema de tributação é a mesma coisa, tem que pensar sobre isso. Acho que é muito bom. A visão do hegeliano, né? O argumento hegeliano. É uma posição, porque eu não acho que ela é melhor do que a do Kant. A posição do Kant também tem problemas, lógico, porque está pressupondo uma concepção substantiva de racionalidade. Essa racionalidade precisa, né, de objetos para se manifestar. O problema é que uma concepção de virtude, né? Então, o argumento hegeliano, assim como tu colocaste, né? Certas virtudes pressupõem, necessitam de propriedade privada para poderem ser exercidas. Mas algumas pessoas vão dizer, e daí? Tem mais virtudes que a gente pode observar abolindo a propriedade privada, né? Abolindo o produtividade. Não falando sobre esse tipo de coisa, dividindo com os outros. Né? Então, eu acho que ela é mais dependente de uma conception, assim, uma visão do Rawls, né? Conception, as opposed to concept, né? Do que o argumento kantiano. Mas isso a gente pode ainda discutir, né, Fábio? Agora a pergunta... Não, peraí. Não é o Tom, acho que é o Tom. Tiago, dois textos. Tiago, ótima pergunta. Intelligible possession. O argumento da posse inteligível, ele, na verdade, é um argumento conceitual. Ainda não precisa do rule of law. É só pensar como temos que entender propriedade, direitos a objetos externos. Temos que entendê-lo como posse inteligível, tá? E isso significa a possibilidade de impor uma obrigação, um dever
às outras pessoas, senão tu não tens o conceito da violação do direito. Tu não pode ter uma lesão. Né? Então, conceptualmente, a gente tem que admitir a possibilidade de impor uma obrigação nos outros. O argumento para sair para o Estado de Direito, né, para sair do é porque, para a obrigação poder ser realmente possível, moralmente possível, ela não pode ser unilateral. Não pode ser tu dizendo, olha, estou aqui, olha, acabei de apropriar esse pedaço de terra pela primeira vez, estou dizendo para vocês, é meu. Agora todo mundo, o mundo inteiro vai ter que respeitar a minha posse. Isso para o Kant é um problema enorme. Por quê? Porque a aquisição, ela é unilateral. Né? Mas a unilateralidade não explica a obrigação. A obrigação tem que ter essa condição, esse requirement of reciprocity. Aí vem. Então, tu tens intelligible possession como conceito. E tu vais admitir posse já no estado de natureza. E, por sinal, um território de vários estados. Agora, não é um estado de natureza absoluto, porque tem uma lei internacional. Né? Então, não é coercivo ainda. Mas tem instituições internacionais, ainda não globais completamente, mas tem uma estrutura. Mas os direitos territoriais são provisórios. E como a gente sabe, a maior causa de conflitos internacionais são conflitos de território. A gente está vendo agora a situação do Oriente Médio, pode dizer o que quiser, racismo, o que. Gente, é um conflito sobre território. Estão brigando por território contestado. Isso que está acontecendo. O território é enorme, né? E o território precisa da lei internacional, né? Também para adjudicar os conflitos. Nós não temos isso. Nós não temos esses mecanismos. Né? Só tem um mecanismo de embargo, moral disapproval, não é? Nós não temos as organizações que realmente dizem, ok, vamos botar ordem aqui no galinheiro, acabando aqui o conflito, vamos botar ordem. Ainda não temos essas instituições com essa autoridade coerciva. Né? Essa é a pergunta, Thiago? Beleza. Eu acho que eu já respondi tudo, quer dizer, tudo que eu poderia responder, né? Porque ainda tem muita pergunta que eu ainda não posso responder. Mas tem alguma outra? Abrimos uma outra rodada? Pode? Acho que tinha ficado para trás da propriedade intelectual. Da propriedade intelectual. Exato. Como vocês colocaram aqui o problema da propriedade intelectual, porque de fato, seriam algumas pessoas ou grupos claiming territorial rights, mas não é, na verdade, a descoberta deles. Foi esse o argumento, não é? São argumentos de grupos locais, né? E outras pessoas vêm e fazem essas demandas de patente. Não era assim? Ou eu entendi mal? Existia uma dúvida também. Se eu entendi corretamente a pergunta, eu posso também ter posto, mas que era no sentido mais amplo da propriedade intelectual, que inclui, por exemplo, a propriedade sobre obras literárias escritas, sobre produtos do espírito, né, que são regulamentados normalmente com casos de propriedade. Né? E aí, se o argumento kantiano se aplicaria para justificar o exercício dessa forma de propriedade. Por exemplo, os direitos de copyright, por exemplo. Tem uma obra literária e eu posso exercer propriedade sobre ela, estabelecendo uma taxa para que outros façam uso ou pedindo que eles tenham acesso. E aí a questão, se eu entendi corretamente, até onde que o argumento kantiano de que a propriedade ela é necessária para garantir o âmbito do exercício da liberdade externa, se ele também funcionaria como um argumento para garantir a propriedade intelectual de uma maneira mais geral, não só patentes e tudo, mas copyrights, direito ao autor e coisas que elas cessam. Oi? Se eu entendi bem, também lembrando que elas cessam. Por exemplo, na comunidade europeia, 70 anos da morte do autor, acabou. Mas aí é só o aspecto patrimonial, o aspecto de direito da personalidade não permanece.
né? Você não pode dizer que a obra Você não pode mudar o autor. Você não pode mudar o autor, não pode mudar o aspecto da obra. Sim, sim, completamente. Direitos intelectuais. Eu só não queria dizer que, tipo assim, eles são absolutos e tem também essa situação do contestável. Mas a gente discute, por exemplo, tem uma discussão muito esquisita na seção dos contratos. Então, a parte que eu discuti agora é do direito privado, do direito. E ele discute o que é um livro. Aí ele fala, tipo assim, é um discurso do autor, né? Mas o que você tem quando você compra um livro? Né? Você, na verdade, você tem o direito à cópia do livro, né? Mas você não tem o direito ao discurso que está no livro. Né? Então, ela é um erro de subrecepção. Né? Que você acha que porque você comprou o livro, você tem direito de distribuir as cópias. Não, você não tem direito ao discurso. Exato. E ele ainda fala que, na verdade, quem faz a pirataria não está nem... super esquisito. Não está nem violando o direito do autor, quem faz a pirataria. Está violando o direito do publisher. Porque o autor tem um contrato com o publisher para publicar o livro. Então, se você está pirataria, ele não está falando do plagiarismo, logicamente, que talvez seja um outro. Ele falou que você está violando os direitos do publisher. Exato. Então, ele fala isso. Porque é um livro. Mas faz... Tá, perguntei. Eu fico com a impressão que isso introduz uma contradição na justificação do crédito da propriedade. Ele, digamos, ser contra ou ser a favor da existência de um copyright. Porque o argumento a favor da propriedade é a condição do exercício da liberdade externa. Isso corresponde claramente a uma situação de escassez da propriedade. Só que no caso da propriedade intelectual, ela é passiva de múltipla instanciação. Então, você não tem um argumento da escassez para poder justificar, porque também você tem que distinguir o aspecto do direito de personalidade e o aspecto patrimonial. Mas no aspecto patrimonial, você tem um problema aí, porque, por exemplo, o fato de eu ter uma cópia de um livro não impede que você tenha uma outra cópia do mesmo livro. E que eu faço uma cópia. Então, eu acho que o argumento do Kant para justificar o aspecto patrimonial da propriedade intelectual, se ele for o mesmo da propriedade material, ele é manco. Ok, tu está certíssimo, mas o argumento não é um argumento, é um argumento do contrato. Perfeito. Entendeu? Interessante, é muito boa essa tua pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele diz, na verdade, ele está na seção de contrato. Perfeito. Entendeu? Então, qual é o problema? É que deixa eu me lembrar qual é o tipo de relação. Ele tem uma tábua de contratos. Ele quer fazer, tipo assim, todas as formas de contratos possíveis pela razão pura. Tipo assim, puro. E também tu pode ter outro tipo de contrato, mas é que é híbrido. Aqui são as puras. Todos os tipos de relações contratuais que pode ter, tá? Aí tu combina, faz o que tu quiser, mas aqui são as categorias, e dá tudo direitinho, bonitinho, a política da razão pura. Tudo é maravilhoso, é um sistema assim, perfeito. Então, ele argumenta que o que está acontecendo é a violação, porque o autor fez um contrato com o publisher para representar ele. Então, esse contrato está sendo... Exato. Então, não é, na verdade, um argumento sobre o direito à propriedade. É a violação dessa relação contratual entre o autor e o publisher. Que ponto para d'égua, Thiago? Como se diz no Pará, olha... Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Se alguém tiver, tem alguma questão que eu acho que vai na mesma direção. Na verdade, é uma explicação que eu queria entender. Essa distinção, essa dicotomia, não é uma dicotomia, essa relação de posse efetiva e posse, digamos assim, inteligível. Né? Sim. Eu fiquei imaginando, esses exemplos que o Marcos traz, assim, por exemplo, propriedade intelectual, ou melhor, vamos imaginar um caso bem concreto.
Eu, Lucas, tenho uma fazenda, certo? Ela é sempre lá. Eu tenho sempre posse efetiva. Eu fico o ano inteiro lá, não vou para lugar nenhum, basicamente. Então, eu tenho a tese da posse inteligível, exatamente para que, em situações nas quais eu vou para a praia 15 dias. Então, quer dizer, eu não tenho posse efetiva, então eu estou lá agora cuidando, sei lá. Mas é o que me dá a sustentação e a garantia da posse, é exatamente a ideia de posse inteligível. Nesses casos de propriedade intangível, assim, sobre coisas que não são tangíveis, coisas exatamente, né, sei lá, direito sobre uma obra, parece que na escala, o que, digamos assim, quanto mais intangível é, mais forte, ou numa escala, mais a necessidade de uma posse inteligível é necessária. Entende? Como se eu tivesse assim, quanto mais posse efetiva eu tenho, menos eu preciso recorrer à posse inteligível. Quanto menos posse efetiva eu tenho, mais posse intelectiva ou inteligível eu preciso ter. Eu fiquei pensando se nesses casos onde a gente está sempre tratando de coisas intangíveis, assim, tipo, verdade sobre livros, sobre uma música, sei lá, sobre coisas desse tipo, sim, a necessidade do conceito de posse inteligível não é mais efetiva, assim, ela não é mais necessária, exatamente para justificar por que eu tenho posse sobre, sei lá, a autoria de um livro, por exemplo. Então, não sei se eu entendi corretamente, mas eu tenho posse efetiva e a posse inteligível. Nesses casos de land, é mais fácil mostrar a efetividade, porque muitas vezes eu certo, digo isso aqui é meu, eu estou lá cuidando. Enfim. Agora, como são esses tipos de bem intangíveis, assim, obras, músicas, sei lá, ideias, a gente não tem a mesma estrutura da lente. Parece que a ideia de posse inteligível faz mais sentido, ela é mais necessária ainda nesses casos. Não sei se faz sentido. Sim. Agora eu estou pensando, porque eu ainda não tinha pensado sobre a propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual ela não é adquirida, ela é uma criação, não é assim? Então, o que ele fala da posse, como colocaste, efetiva, de fato, ele chama de posse empírica, então a conexão com o objeto, né? Mas a gente precisa dessa noção da posse inteligível, porque senão, não só para garantir quando você está separado, você tem title, né? Mas porque a gente não pode pensar em um direito ao externo sem essa noção. Tá? Então, mas tem um elemento da posse empírica que é necessário para para provar que tu tens esse título no caso de uma... Sim, tu tens que demarcar, tu tens que documentar. Ele também discute, por exemplo, como é se tu tens, por exemplo, uma casa, né? Vais embora, desaparece por 50 anos, né? Aí uma família vem e mora nessa casa, né? E aí, de repente, tu volta. Mas não estamos falando de atos de dispossession, né? Foste embora simplesmente negligenciados. Então, na verdade, ele reconhece o direito das pessoas que entraram na casa e tomaram posse, pela falha do proprietário anterior de vir realmente documentar, né? De vir dizer para as pessoas, olha, eu estou aqui. E realmente foi uma propriedade abandonada. Né? Então, tem esse aspecto da posse empírica, que é necessário, não é completamente desnecessário. Mas agora eu estou pensando se, porque tu perguntaste da propriedade intelectual, né? Eu não sei se esse argumento da posse empírica e da posse intelectual se aplica. Não estou certa. Por exemplo, o title, né? Sei lá, eu faço registro de uma música, de algo do gênero. Eu tenho o title. Sim. Mas eu não preciso voltar lá como um caso da terra. Eu posso ficar, sei lá, eu tenho título, isso é suficiente para prova, digamos assim, efetiva. Agora, a terra não. Sim. Se eu fico 5 anos longe e alguém, sei lá, é menos. Pois é, mas nesse caso, vê como é que a estrutura é diferente. Tu criaste uma coisa e tu estás ali controlando quem pode usufruir dessa criação. Né? Tu queres, na verdade,
razão pela qual tu criaste essa música, não foi só para entreter o mundo, né? Foi também para sobreviver. Queres ser elegido por isso, né? Eu não sei exatamente como pensar. Eu não acho que esse argumento da posse é um conceito metafísico, é o conceito da posse inteligível. Mas eu acho que não dá para fazer essa analogia com a ocupação da terra. Está sacando o que eu estou dizendo? Eu ainda não sei como pensar sobre isso. E eu acho que muitos dos problemas que a gente tem são problemas devido a contratos. Não exatamente por violar o teu uso. Não tem uma violação do teu direito, né, de controlar como isso vai ser usado. Não sei como responder isso ainda. Mas eu acho que tem um problema nessa analogia. Sei que não ajuda muito, mas... Eu acho que tem uma coisa assim, só que eu acho interessante é o seguinte, tem uma diferença no meu caso do livro lá que eu estava contando antes, né? Quer dizer, o que justificaria ali é que você está violando o direito de alguém adquirido por contrato. Mas se você produziu alguma coisa integralmente e aquilo ali não está sujeito a nenhum tipo de contrato de publicação e tudo, você não teria a violação do contrato como fundamento para a não exploração econômica pelos outros. Quer dizer, aí o que nos deixa na situação de perguntar qual que é o fundamento, no final das contas, do aspecto patrimonial da propriedade intelectual, né, do livro. E eu acho que a única justificação que existe é um argumento consequencialista empírico, assim, no final das contas. Se a gente fizer isso, a gente estimula a produção da arte, desestimula, se você não puder garantir uma exploração econômica que exclui o acesso dos outros, digamos, você teria menos de coisas que são boas que existam no mundo, tipo música, literatura. Só que esse argumento é um argumento, como todo argumento empírico, ele não tem validade a priori, né? Então, assim, será que no mundo sem propriedade intelectual a gente não ia ter uma compensação desse tipo de desestímulo pelo fato de todo mundo poder produzir e se apropriar? Sei lá, né? Isso é só uma ideia, assim. Sim. Quer que eu veja? Gente, mais alguém? Andrew, vai lá. Obrigado pela exposição, foi muito interessante. Eu conheço um pouco do assunto, enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... Durante a exposição, deu as condições de possibilidade da property rights, né, no artigo do Kant. Eu gostaria de pensar em uma instanciação, assim, quase prática, né, uma quase instanciação de um tipo de property right. E seria uma pergunta do tipo de property rights para right to property, né? Eu tenho em mente o livro da Barbara Herrmann, de 2021, o Moral Habitat, que tem uma coisinha sobre ele também. Sim. E lá no 10º capítulo, ela tem o capítulo que se chama Right to Housing, né? E então a minha pergunta é, a partir da exposição que tu fez, enfim, até onde vai, né, a obrigação, digamos, do Estado, você tem o direito de ter uma obrigação, de dar, né, housing, né, moradia para as pessoas em necessidade, enfim. Uhum. E como isso se interrelaciona, então, na imagem da Barbara Herrmann, né, você habitat moral, não sei se é a perspectiva que tu tem da relação entre direito e ética e tudo mais, mas se de fato existe um direito à moradia, né, aos membros do Estado, e como tu está muito bem exposto, isso a todos os membros de toda a humanidade, digamos assim, todos os membros de toda, né, em que nível, né, o direito à moradia também vai para asylum seekers, né, stateless persons, como ela fala, e pessoas em caso assim, de marginalidade, né, do sistema. Seria mais ou menos essa mesmo. Obrigado pela exposição. Muito boa essa tua pergunta. Muito boa essa tua pergunta. Como eu vejo esse argumento do right to housing? Ele não é um argumento right to property. O argumento do Kant é simplesmente que temos a capacidade de ter direitos à propriedade, né? Esse argumento, na verdade, é um argumento social de que housing
né, é um bem público. E que é um bem público que está sendo escasso, né? Então, quer dizer, a pergunta é como fazer com que este bem público seja disponível para quem precisa, e eu acho que é realmente muito importante, e como, então, impor restrições como casas, né, moradias são adquiridas nessa sociedade. Né? As pessoas identificam as causas, né, do mercado, por exemplo, em Hamilton está tendo agora uma crise, né, de moradia, e principalmente os estudantes estão sofrendo, porque não conseguem alugar, então tem que estudar na cidade, né, mas não conseguem bancar o custo de vida. Então, isso, logicamente, eu acho que justifica uma intervenção do governo para resolver o problema, né? E a pergunta é, como faremos isso? Eu acho que um jeito seria impor restrições na aquisição, ou então controlar o rent, por exemplo, né? Realmente interferir nisso, porque eu não acredito que o direito à propriedade é absoluto. Eu acho também que tem a responsabilidade social. Então, não é uma concepção libertária de direito de propriedade, né? E, nesse caso, eu acho que uma housing crisis realmente necessita esse tipo de intervenção. Como será essa intervenção? Logicamente, é uma coisa de policy, vai ter que, né, ter uma policy concreta para como fazer isso. Mas eu acho que sim, que é justificável. E, logicamente, qualquer pessoa perdendo o direito à propriedade deve ser compensada por isso, né? E não deve ser arbitrário. Isso é uma coisa que... Mas eu não acho que, no caso, seria uma intervenção arbitrária. Isso responde à tua pergunta? Sim. Dá para fazer uma camiseta, então, Kant com MTST. Faz para mim o esboço. Vou fazer. Né? Muita coisa ainda. Para resolver isso, você vai precisar incorporar o elemento do coach daquela discussão sobre a tributação. Chegando à definição do conteúdo de propriedade, que ele se transforma no direito. Você pode dizer, não, você não pode ser proprietário sobre certas coisas. Você não pode ser proprietário sobre os meios de produção, por exemplo, aqui no certo limite. Você não pode, você pode ter propriedade sem ter direito de herança. Você pode colocar uma tributação lá nas alturas. E aí você resolve esse problema. Exato. Não, e o Kant, ele tem uma seção que ele fala sobre o direito de tributação. Ele fala, ele diz, assim mesmo, os ricos na sociedade devem a sua existência à proteção do Estado. Nisto se baseia o direito do Estado de exigir deles o necessário para manter aqueles que não podem se manter. Desse jeito. E muita gente ignora essa passagem. Né? Diz, gente, vamos ter que redistribuir aqui esse negócio. E o Estado tem o direito. Então, não é o Estado libertário onde tem esse direito de propriedade absoluta. Muito bons pontos, gente. Muito obrigada. Viu? Vou ter que incluir tudo isso agora. Lembrar. Gente, amanhã é 9h30, tá? 9h30.